Já de volta aqui com o TV Mar News, 9 horas, 1 minuto. E a gente vem trazendo para vocês informações a respeito dos empresários que estão localizados nos bairros que foram atingidos pela ação da mineradora Braskem. Os empresários que ainda continuam lá sofrem bastante agora para conseguir continuar tocando seus negócios. Quem traz detalhes para a gente a respeito disso agora é Fernando Palmeira e a gente confere. O drama vivido pelas vítimas da Braskem, dos afundamentos de Bebedouro, Mutange, Bom Parto e aqui essa região próxima ao farol, que é o Pinheiro, o drama e também os prejuízos estão sendo já vividos por esse povo. Aqui nessa área, empresários de vários ramos no farol já estão sentindo os efeitos porque o isolamento da vizinhança já aconteceu e as rachaduras e fissuras em casas e ambientes de comércio estão, infelizmente, já começando a aparecer e perturbando toda essa região. E hoje em dia a gente tem como vizinhos escombros, né? Porque se andar cerca de 200 metros aqui, a gente já vê tudo devastado. Todos os casos de abandono dos locais, pessoas que já estão saindo e ainda esperando toda a expectativa do retorno da Braskem, da Defesa Civil em si. Aqui a gente está vivendo isolado, vivendo na insegurança e sem certeza de nada do amanhã, né? A gente não pode investir no nosso negócio porque, quem sabe, se daqui a 1 mês, 2 meses, nós vamos ter que sair dos nossos lares, dos nossos negócios e deixar tudo para trás. Tentar seguindo, empreendendo com o entusiasmo de antes está difícil, né? Porque, afinal de contas, seria empreender num local que está isolado e com os riscos das rachaduras, as fissuras aumentarem e os afundamentos acontecerem também nessa área. Exatamente. Aqui, atualmente, a maioria dos meus clientes, eu acho que 95% optam por entrega. Pouquíssimos vêm retirar e pouquíssimos clientes são aqueles clientes da rua, que era o que a gente tinha muito antigamente. Clientes que passavam, que vinham, paravam para comprar. Hoje em dia, não. Nós estamos ficando realmente isolados e a gente consegue vender para os clientes que nós já temos, né? Mas dizer que o cliente vai passar, vai parar e vai comprar, não. Aqui, infelizmente, hoje, basicamente, não passa ninguém. Aqui vocês estão atendendo a sua clientela com o delivery, né? Isso. Entregando nas residências, nas empresas. Exatamente. Caiu a movimentação? Então, movimentação de público aqui caiu totalmente. Hoje em dia, a gente não vende mais para os arredores, porque basicamente não tem mais ninguém. Mas o delivery a gente continua fazendo e está tentando se manter e fortalecer isso, porque a gente sabe que a venda no local não vai mais acontecer. Nós tínhamos planos de reformar, abrir ao público, ter local aconchegante para receber o nosso cliente, mas a gente sabe que vai ser um investimento sem retorno. Se nós fizermos isso, não vai ter público e também ainda tem o caso de que daqui a alguns dias nós talvez tenhamos que sair também. Aqui nós estamos bem próximo à sede da Defesa Civil, no bairro do Farol e Pinheiro. E o que é que vocês gostariam de dizer, vocês empresários, e você particularmente, Camila Guedes, para a Defesa Civil e para a Braskem? Então, a gente precisa de respostas. Nós não podemos ficar vivendo sem certeza de nada. A gente quer ter certeza de, é seguro, podem continuar aí, ou não, vocês vão ter que sair daqui a 1 mês, 2 meses. Nós queremos ter uma previsão de algo, porque não dá para a gente viver na incerteza. A gente quer fazer uma reforma, quer investir no negócio, os vizinhos querem investir nas suas casas e não podem. Porque a gente tem medo de investir mais e ter mais perdas lá na frente. Porque ninguém sabe como vai ficar. Mas a gente precisa realmente de um retorno, de uma resposta, que a gente não pode ficar abandonado, que é o que infelizmente está acontecendo. Mesmo diante da expectativa daqueles que já foram vítimas dos afundamentos, em todos esses bairros dessa parte aqui de Maceió, principalmente também a parte alta, reclamam que não receberam e está demorando muito a receber qualquer ideia de proposta de negociação. E quando acontece, a reclamação é de que o valor é muito subestimado. Mas a expectativa e os prejuízos já vividos por todos os setores do comércio, da educação, nessa região onde estamos já próximo a Fernandes Lima, também temos essa expectativa e os prejuízos já estão aí sendo capitalizados, infelizmente. Aqui do Farol, com as imagens do Chico Nogueira, Fernando Palmeira, para a TV Mar da organização Ardon de Melo, canal 525 NET. Claro. Situação complicada, né, gente?
E olha só, a gente vai agora então para o nosso quadro Penal News, recebendo já aqui no nosso estúdio Bruno Calado, advogado criminalista, que hoje trouxe um tema bastante atual, é o que a gente tem visto, inclusive, bastante na mídia, Lei Antiterrorismo. Bom dia para você, Bruno, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao TV Mar News. Prazer em lhe reencontrar pessoalmente. Bruno, que tema atual você trouxe para a gente, né? Eu queria que você pudesse explicar, então, iniciar a nossa conversa aqui explicando o que é, em que consiste essa lei antiterrorismo. Bom dia, Porlane, bom dia a todos os telespectadores. Pois é, depois de alguns programas sem que a gente se visse, sem que a gente se encontrasse aqui, mas se encontrando sempre nos bastidores, prazer enorme tê-la aqui no comando do TV Mar News novamente. Quero começar também este programa, esse quadro, mandando um fraterno abraço ao amigo Fernando James, que se encontra aqui também na TV Mar, nos estúdios da TV Mar, acompanhando toda essa situação. Essa lei antiterrorismo, Porlane, como você havia dito, está muito em voga em decorrência dessa situação que está acontecendo, que vem assolando, né, afetando o mundo de forma sentimental, mas afetando o mundo, afetando a parte do Afeganistão de forma intensa, né? Então, eu trouxe essa lei antiterrorismo, nossa lei aqui, do território nacional do Brasil, certo? E essa lei consiste no fato de tipificar quer dizer, trazer os crimes lá na lei, tipificando-os, trazendo de forma descrita o que cada crime significa, certo? Como a pessoa pode incorrer em cada delito dessa natureza, quais são os verbos, os núcleos do tipo, etc. Então, ela traz a tipificação, o julgamento, a forma como esses crimes deverão ser julgados, e a punição póstuma ao julgamento dos crimes inerentes ao terrorismo, né? Esses crimes de terrorismo podem ser praticados de diversas maneiras. Pois é, e então a pergunta que fica, o que é considerado então terrorismo aqui no nosso país? Olha, Porlane, várias são as formas de praticar o crime de terrorismo, várias são as formas. Usar, manter, guardar para si, transportar venenos, explosivos, né, materiais biológicos, materiais químicos, que possam causar uma destruição em massa, certo? É uma forma de cometer terrorismo. Aterrorizar, né, assim como já no sentido etimológico da palavra terrorismo, aterrorizar, ceifar várias vidas, né, cumulativamente e de forma momentânea ali, também é uma maneira de se caracterizar o terrorismo. Então, essas maneiras de praticar esse terror, né, que chama coletivo, dentre outras várias maneiras, é tipificado o crime de terrorismo. Bruno, você bem frisou aí, né, a situação que acontece agora no Afeganistão. O que está acontecendo lá no Afeganistão? A gente pode considerar terrorismo? Olha, Porlane, estamos acompanhando, é um sofrimento muito grande, né, o que está acontecendo. O que vem acontecendo no Afeganistão? Se pegarmos a parte histórica, o início, a raiz de tudo isso, nós vamos lembrar daquele atentado ao World Trade Center, aquelas torres gêmeas dos Estados Unidos, né? Quando houve aquele atentado, acho que dia 11 de setembro, ficou marcada, 11 de setembro de 2001, aquela data que ceifou tantas vidas lá nos Estados Unidos após um ataque terrorista, né? Uma aeronave chocou-se com essas duas torres, né? E as duas torres vieram a cair, ceifando várias vidas de pessoas que estavam ali trabalhando, né? Outras se consultando numa clínica, né? E vários setores eram prédios empresariais, muitas pessoas ali acabaram morrendo em decorrência desse atentado. E aí, depois desse atentado, descoberto foi que foi a mando de um terrorista chamado Osama Bin Laden, ficou também muito afamado mundialmente, né? Pela busca incisiva a esse terrorista, que comandava uma instituição chamada Al-Qaeda, né? Então, o avião havia sido interceptado por essa Al-Qaeda. E aí os Estados Unidos, em busca de se vingarem dessa situação, né, foi em busca do Osama Bin Laden lá no Afeganistão, porque soube que os talibãs estavam guarnecendo esse terrorista. E aí lançaram várias tropas americanas lá nesse país, na incumbência de capturá-lo. Capturado ele foi, certo? Foi morto lá no Paquistão, e aí as tropas permaneceram lá no Afeganistão por 20 anos. Então, na tentativa de restaurar a paz. Na tentativa de restaurar a paz. Estabelecer um Estado democrático. Exatamente. Né? E de lá para cá, durante esses 20 anos,
A democracia foi imposta, né? A força mais foi imposta. As mulheres, as principais afetadas, né, nessa retomada do Talibã, durante esses 20 anos, conseguiram tantos direitos, tantos avanços, tanta evolução, o direito de votar, o direito de se expor, né, o direito de ter voz como um todo durante esses 20 anos, e agora esse retrocesso fatal, esse retrocesso aterrorizante, esse retrocesso entristecedor. Então, tudo isso que vem acontecendo no Talibã, após a retirada das tropas americanas, que fora um acordo pré-estabelecido, que após 20 anos das tropas lá dentro, as tropas seriam retiradas, e assim foi feito. E após a retirada já era previsto, já era óbvio que o Talibã iria dar início à retomada do poder. E assim vem sendo. Eles começaram nas regiões circunvizinhas, a capital Cabul, né, e por último retomaram a capital e estão à frente do poder novamente, causando toda essa tragédia, esse genocídio, esse morticínio que vem sendo causado. Nós estamos acompanhando aí na mídia várias fotos de mulheres que vêm sendo maltratadas, que vêm sendo espancadas, que vêm sendo mortas, né? Várias pessoas passando fome e aquele desespero todo, Porlândia, quando o avião da Força Aérea Americana foi resgatar as tropas, foi buscar as tropas americanas, aquele desespero daquelas pessoas querendo a todo custo embarcar na aeronave para sair daquele país, sair daquele inferno. E aí é a nomenclatura mais adequada para o momento, para taxar aquele país que está sob comando desses terroristas, desses guerrilheiros sangrentos, cruéis, é o inferno. Então muitas pessoas vêm querendo sair dali, mas não conseguem. É a triste realidade de um país como o Afeganistão. Então, a gente pode considerar, então, de fato, que o que está acontecendo lá no Afeganistão é terrorismo? Sim, com certeza. Por mais que a lei antiterrorismo, que fora falada aqui, é uma lei que abrange o território nacional brasileiro, claro que, de forma análoga, o que vem fazendo os talibãs é considerado, sim, terrorismo. É tanto que os talibãs são considerados terroristas, né? O ataque ao World Trade Center foi um ataque terrorista. O que eles fazem hoje em dia são ataques terroristas, são comportamentos terroristas, certo? Eles tomam posse, eles se apoderam de estabelecimentos públicos e privados, se apoderam de hospitais, de aeroportos, né, de todos os estabelecimentos para tomar controle de forma violenta e com grave ameaça, tomar controle e impor regras, né? Eles têm comportamentos que seguem os muçulmanos, etc. Então, impor regras rígidas de comportamentos, de modo que ninguém tenha essa liberdade. São bem extremistas mesmo. Exatamente. Bruno, muito obrigada pela tua participação aqui no TV Mar News. Lembrando que quem está nos assistindo, Bruno tem uma coluna lá no portal Gazeta Web, que faz também suas postagens sobre diversos temas. Postagem dessa semana foi sobre isso também, Bruno? Exatamente, Porlândia. A postagem dessa semana eu vou encaminhar hoje para a Gazeta sobre o direito ao silêncio, né? Ele vem sendo burlado constantemente. Já falei aqui sobre o direito ao silêncio em um dos quadros do Penal News e trarei de novo esse novo assunto que vem sendo de muita polêmica. Na CPI da Covid, estamos vendo isso aí sendo muito afetado. A quem, né, cabe esse direito, exatamente, né? Até onde essa pessoa pode ficar exatamente, em silêncio. Exatamente. Muito bem, Bruno, muito obrigada pela tua participação aqui. A gente volta a se encontrar semana que vem. Com certeza. Tá bom? Eu agradeço bastante e até a próxima semana, se Deus quiser. E olha, a gente continua falando sobre um tema muito atual, agora na coluna de Arnaldo Ferreira, que traz o cenário com o avanço da vacinação aqui no estado de Alagoas. Vamos acompanhar. A gente percebe no país inteiro que a vacinação em massa é o remédio. Não tem nada de paliativo nem preventivo. É a vacinação. Das 3.200.000 doses das 3 vacinas que o Programa Nacional de Imunização mandou para Alagoas, 2.700.000 doses já foram enviadas para os 102 municípios. Isto, na prática, significa dizer que 1.700.000 alagoanos já receberam a primeira dose da vacina. E algo em torno de 700.000 alagoanos já receberam as 2 doses ou a dose única da Janssen. O resultado prático disso, também constatado pela Secretaria de Estado da Saúde, é a queda brutal das internações hospitalares. Até o mês de junho,
os 400 leitos de UTIs dos hospitais públicos e particulares estavam com mais de 100% de ocupação. Nos últimos 30 dias, a queda foi de 53%. Neste momento, 21% desses leitos permanecem ocupados porque o coronavírus continua circulando na cidade. O governo é muito lento para divulgar a necessidade da população ir tomar a segunda dose, os faltosos irem aos postos, completarem o ciclo. E o que está claro para todos é que não tem outra saída. É menos propaganda, menos live e vacina. E que o dinheiro destinado ao combate ao coronavírus tenha este fim. É só o que a gente espera, né, gente? Que a situação seja, de fato, enxergada com prioridade. E a gente fala tanto, né, sobre dinheiro, sobre a necessidade de verba para combater essa pandemia. Verba tem, basta que ela seja, então, destinada para o que de fato deve. Sem super salários, enfim, sem desvio. É disso que a gente precisa, tá? A gente vai agora para um rápido intervalo, volta daqui a pouquinho trazendo mais informações para vocês. É já já.